Paz, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está voltando aqui, a gente estava numa live agora há pouco, ao vivo aqui em Campinas, e aqui para Souza. Nós tivemos um problema geral aqui em Campinas de internet, vários pastores nos comunicaram também que tiveram problema com a live, mas nós não vamos deixar de trazer a palavra de Deus para o seu coração. Nós estávamos falando sobre Elias e nós vamos dar continuidade. Eu quero voltar um pouquinho, porque nós vamos estar postando nos nossos meios de comunicação, e para que você que está vendo agora, que não estava no começo, não fique sem a palavra de Deus, não fique sem entender a palavra de Deus. Então, quero pedir que você que já está com a sua Bíblia aí, abra com ela em Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Enquanto você abre aí, eu quero fazer uma introdução com você. E nós estávamos falando sobre tempos difíceis, sobre os momentos que a nossa nação está passando. Como nós estamos enfrentando um momento de luto, um momento de dificuldade, um momento de incertezas, né? Eu falo que eu tenho 29 anos e até hoje na minha vida eu nunca tinha enfrentado algo parecido. Nós passamos por várias situações difíceis no Brasil, no mundo, várias coisas que te levaram à morte, mas eu não me lembro de algo que parou o Brasil. Não sei você, se você, talvez que tenha um pouco mais de idade que eu, se lembrar, coloca aí nos comentários do Face, do YouTube, algo parecido que assolou a nossa nação, como essa pandemia que tem nos feito parar. Mas nós estamos passando por um tempo de incertezas. Sim ou não? Incertezas em todas as áreas da nossa vida. Existem muitas pessoas que estão em casa já nessa quarentena e não sabem como vai ficar o trabalho, não sabem como vai ser o amanhã, não sabe se vai voltar ao trabalho, se vai ter a porta do emprego aberta. Muitos estão espiritualmente se enfraquecendo porque não entenderam o propósito disso, de estar em casa e se aproximar mais de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo de incerteza. Acho que você deve concordar comigo sobre isso. Nós estamos passando por esse momento de incertezas. Porque algumas coisas nos traz essa incerteza. Nós não sabemos como vai ficar, nós não sabemos até quando isso vai durar, e nós não sabemos como será o amanhã. Quando isso acabar, como vai ficar o mundo? Como vai ficar o nosso Brasil? Mas tem algo que eu quero te trazer de conforto. Nós temos um Deus que Ele sabe todas as coisas. Ele não deixou você. Ele está com você neste momento. Ele está cuidando de você. O nosso Deus, Ele não te deixa em momento algum. Então as incertezas são da terra. As incertezas são por este momento que nós estamos passando. Mas eu tenho uma certeza para te falar. A certeza que eu tenho para te falar é: Deus está cuidando de você. Você pode ter certeza disso. Deus está cuidando de você. Amém? E aí, para contextualizar com você sobre o que nós estamos falando, eu quero falar sobre um homem de Deus. Quero falar sobre Elias. Você provavelmente que já foi de uma igreja, você que conhece a palavra de Deus, já ouviu muitas vezes a história sobre a vida de Elias. O homem que orou e o fogo desceu. É esse homem mesmo que eu quero falar com você hoje. Nós vamos falar rapidamente, não vamos nos delongar, mas nesse pouco tempo que eu quero conversar com você, eu quero falar sobre duas faces de Elias. Duas maneiras como Elias respondeu a momentos de dificuldade. Elias, ele foi um homem de Deus totalmente temente a Deus. Um homem que batalhou pelas coisas de Deus, que batalhou para que Israel se convertesse dos seus maus caminhos. Mas você que conhece a história de Elias, vai entender que eu vou falar um pouquinho agora sobre a vida dele na ordem cronológica diferente. Vou falar sobre a segunda face de Elias, que está lá em Reis 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 3, na parte A, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com que a sua vida, o que você fez com a vida deles. E o versículo 3 diz assim: E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Você já conhecia esse texto, né? Um texto bem conhecido. Mas, como eu te disse, Elias, ele é um homem que teve respostas diferentes para as situações que ele enfrentou. Antes disso, antes de falar sobre Elias, eu quero falar com você. Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a resposta que você que está aí, vendo esse vídeo? Não sei se você é de uma igreja,
de qual igreja que você é, de qual lugar do Brasil que você é, ou se você é até de outro lugar, outro país. Mas qual tem sido a sua resposta para esse momento de dificuldade? Como você tem agido? O que você tem falado? O que a sua boca tem professado nestes momentos? Será que você tem sido a resposta de oração para as pessoas? Será que você tem sido o canal de bênção que Deus espera que nós sejamos aqui na terra para abençoar a vida das pessoas? Qual tem sido a sua atitude? Comenta comigo aqui embaixo. Porque você pode parar e me dizer, Gustavo, eu realmente estava preocupado, eu estava dando respostas negativas. Mas nessa noite, nesse dia, não importa a hora que você está vendo esse vídeo, quando nós acabarmos essa palavra, você mude o seu coração e você seja a resposta de oração para as pessoas que precisam. Amém? Então, pessoal, como que nós estamos agindo? Nessa situação de pandemia, onde o medo tem assolado muitas famílias, muitas pessoas, como eu e você, como igreja. Porque como eu falei na live passada, a igreja sou eu, a igreja é você. Como que nós estamos agindo nessa situação? Como nós estamos lidando com isso? Como eu e você temos dado a resposta para essa situação? Então, como a gente leu no texto aqui de 1 Reis 19, Elias, nessa primeira resposta de Elias que eu vou te mostrar, Elias dá uma resposta negativa para o problema. O Elias, aquele homem de Deus que orou e o fogo desceu do céu, que daqui a pouco eu vou falar sobre a história dele também, para você entender. Aquele homem, ele dá uma resposta negativa para um problema que ele enfrenta. E assim, eu e você, nós corremos o risco de, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, estarmos dando respostas negativas para a situação que o nosso país está enfrentando. Sendo que, como eu te disse, o que Deus espera é que eu e você sejamos a resposta nesse tempo. Que eu e você sejamos as pessoas que vão levar vida para as pessoas que estão sedentas por Ele. Que nós somos as pessoas que nesse momento de isolamento vamos ser as pessoas que vamos mais nos aproximar de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Então, só para você entender, você que não conhece a palavra de Deus ainda, que pode ser que esteja vendo esse vídeo por algum amigo que te compartilhou isso, Elias, ele foi um dos profetas mais relevantes da palavra de Deus. Elias foi um homem de Deus. Elias tinha experiência com Deus. Elias era um homem de grandes feitos. Este foi Elias. Mas nesse caso que nós estamos falando, vendo da vida de Elias, nós encontramos Elias com um problema na sua identidade, uma crise de identidade. Porque Elias está ali agora enfrentando um problema que daqui a pouco você vai entender que nem era tão grande comparado ao que ele já passou na vida dele. Elias já tinha passado por coisas muito, muito maiores na vida dele. Só que enquanto ele enfrenta essa luta, quando ele enfrenta essa dificuldade, quando ele ouve essa palavra de Jezabel, o coração dele se fecha. E ele começa a dar respostas negativas para tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Então Elias, ele acaba fugindo do problema. Fugindo. E aí eu quero falar um pouquinho com você sobre fugir. Será que eu e você não estamos fugindo de problemas que fazem parte da nossa vida? Será que eu e você nunca fugimos de algo que na nossa vida veio para nos fazer parar? E será que eu e você nós não chegamos a um ponto de, em vez de enfrentarmos o problema e irmos em frente, nós acabamos baixando a guarda e fugindo? Quero te fazer essa pergunta agora. Será que você já fugiu de algum problema? Coloca aí pra gente nos comentários. Não precisa colocar qual não, mas fala assim, eu já fugi, Gustavo. Porque nós já fugimos. Nós enfrentamos situações em nossas vidas que nós não conseguimos enfrentar. E nós acabamos fugindo do problema. Elias, ele fez isso. Elias, ele acabou fugindo do problema que ele tinha. E aí eu quero te falar alguns pontos do que Elias fez. Nessa fuga que Elias fez, ele fez essa fuga para algum lugar. E a pergunta é, Gustavo, que lugar que Elias fugiu? Porque quando Jezabel vem e fala para Elias, Elias, você vai morrer. O que você fez com os profetas de Baal, eu vou clamar aos meus deuses, e os meus deuses vão fazer com que você também pague igual. E quando Elias ouve isso, o coração dele se fecha.
E ele foge. E o primeiro lugar que Elias foge é para o deserto. Deserto é lugar de isolamento. Muitas vezes eu e você, quando passamos por uma situação, por uma adversidade, nós acabamos nos isolando. Nós acabamos entrando para dentro de uma caverna e fazendo algo como se fosse a solução do problema fosse se isolar. Nós estamos vivendo uma fase de isolamento social. Nós precisamos ficar em casa, mas isso não nos isola da presença de Deus. E aqui Elias, ele foge do problema e vai para o deserto para se isolar. Um dos teus servos, quando começa a caminhar com ele, ele fala: para aqui, que eu vou pelo deserto. E ele começa a caminhar à frente. Muitas vezes eu e você, nós podemos estar vivendo uma vida e os problemas vêm sobre nós, em vez de nós resolvermos, nós acabamos caminhando para o deserto. Porque nós estamos assim: não, Gustavo, eu não quero enfrentar essa luta. Isso é pesado demais, então eu vou me isolar. Deixa isso para lá, eu vou para minha casa, eu não quero ver mais ninguém, não vou falar mais com ninguém, não vou falar com o meu pastor, não vou orar, não vou fazer mais nada, eu vou me isolar. E muitas vezes nós caminhamos para isso. Mas essa noite eu quero te dizer que o isolamento não é a resposta para você. E o segundo ponto da vida de Elias, que nós vemos nessa fuga de Elias, é que Elias estava com o coração fragilizado. Elias, ele desejou a morte. Elias estava com o seu coração tão frágil daquela situação que aconteceu. E Elias, um pouquinho antes disso, ele faz algo tão grande, crendo que o povo de Israel se converteria, e nada acontece. E pode ser que por esses pesos emocionais que Elias estava carregando, ele acaba não conseguindo enfrentar essa palavra que veio contra ele de Jezabel, e o seu coração fica frágil e ele deseja a morte. Muitas vezes eu e você, quando enfrentamos dificuldades, a nossa atitude é se fragilizar. Nós falamos: eu não consigo, eu não sou forte o suficiente para enfrentar essa luta, eu não vou conseguir. E eu tenho algo para te dizer, irmão: sozinho você não vai conseguir, mas com Deus, que está do seu lado em todo o tempo, você aí é mais do que vencedor. Você vai lutar e vai vencer. Você vai ter resposta para o que você está clamando. Confia no Senhor, porque Ele não te deixa. Deixa esse coração fragilizado de lado. Nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, Deus confia em você. Então não acate o que o diabo está falando, que você não vai conseguir, que você não é forte o suficiente. Não deseje a morte, mas deseje lutar. Neste momento de dificuldade, a certeza que nós temos é: Deus é por nós. Amém? Então, pessoal, será que, como Elias, né, está cansado com as situações, desanimado, nós cheios de incerteza neste momento, que nós não sabemos como vai ficar o amanhã? E o terceiro ponto da fuga de Elias mostra o cansaço. Mostra quando Elias estava no deserto, ele encosta debaixo de uma árvore e dorme. Dorme um sono do cansaço de ter andado naquele deserto. Será que eu e você não estamos enfrentando alguma luta há tanto tempo que nós estamos cansando disso? Que você está a ponto de desistir, de falar assim: chega, eu vou deitar aqui e vou abrir mão disso. Pode ser que você que está me vendo agora pode estar olhando para aquele problema que você tem enfrentado há tanto tempo. Você está falando assim: Gustavo, eu estou ao ponto de parar. Eu vou parar porque não dá mais. Nessa noite eu quero te dizer para você: você não vai parar. Você vai persistir. Você vai lutar. E você vai vencer. Porque eu quero te trazer uma outra visão sobre Elias. Quero te trazer um novo ponto de vista. Se você voltar a sua Bíblia aí, se você voltar a sua palavra, a palavra de Deus, e começar a ler em Reis mesmo. Primeiro livro de Reis. Capítulo 17, capítulo 18. Você vai ver uma versão totalmente diferente de Elias. Mas assim, quando eu falo totalmente, é totalmente mesmo. Se você ler o capítulo 17 e 18, você vai ver o mesmo Elias, o mesmo homem, só que com visões e com comportamentos totalmente diferentes. Se você ler o capítulo 17, ele começa falando sobre Elias, apresentando Elias, e falando que Elias profetiza que não vai chover. Começa dizendo que Elias profetiza, que Elias fala que não vai chover. E ele profetiza. E não chove.
O capítulo 17 diz que a palavra de Deus diz, né? Que Elias abriu a sua boca e profetizou que não choveria, e não choveu sobre a terra. Nesse mesmo capítulo 17, no versículo 22, mostra Elias, depois de ter comido na casa de uma viúva, que Deus tinha mandado que ele fosse, porque Deus estava preparando o lugar para ele. Nesse mesmo capítulo 17, no versículo 22, mostra Elias orando a Deus e ressuscitando o filho dessa viúva. Porque Elias tinha fé, Elias estava com ousadia. Para mim e para você, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, o que nós precisamos é ter fé. Nós precisamos é ter ousadia de, na nossa casa, fazer o melhor culto de nossas vidas. Que você aí onde você está impedido de trabalhar, impedido de ir à igreja, impedido de passear no shopping, ou impedido de fazer qualquer coisa. O que Deus espera de você é fé. O que Deus espera de você é ousadia para nesse momento mostrar quem você é. Mostrar a diferença que você vai fazer na nossa nação. Mostrar que você é a pessoa que Deus confia. Como Elias lá no versículo 17, profetiza e não chove. Profetiza para aquele menino, levanta, e aquele menino levanta. É isso que Deus espera de você. E aí no capítulo 18 mostra, na minha visão, a maior dificuldade que Elias enfrenta. Ou o maior problema no tamanho dele. No capítulo 18, Elias enfrenta um pequeno problema. 450 profetas de Baal. Aí eu quero te fazer essa pergunta, voltando na nossa palavra no começo dela. O que é mais difícil? Enfrentar 450 profetas de um falso Deus, ou ir contra uma palavra de uma mulher que diz que vai o matar? E Elias, nesse capítulo 18, Elias para contra esses profetas e crê no Deus poderoso, no Deus que eu sirvo, no Deus que você serve, no Deus que nesse momento de pandemia que está assolando a nossa nação está nos ouvindo, como ouviu Elias naquele dia. Mas naquele dia, Elias deu a resposta certa naquele momento. Qual é a resposta que eu estou dando? Qual é a resposta que você está dando? Qual é a resposta? E aqueles profetas começam a dizer para Elias que o Deus dele é o Deus de verdade. E aí Elias fala, não, você não conhece o Deus de Israel. Porque quem conhece o Deus de Israel sou eu, é você. As pessoas podem estar aí no mundo e falando assim, mas como vai ficar fulano? Como vai ser? Você é a resposta de oração. Como vai ficar? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Lembre-se do Deus que você tem. Então Elias, naquele momento, os profetas começam a orar ao Deus Baal. E aí Elias começa a dizer, fala mais alto, clama mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo. E nada acontece. Sabe por que não acontece? Porque só existe um Deus. Um Deus que não dorme. Um Deus que não descansa. Um Deus que trabalha de dia e de noite por mim. Que trabalha por você. É você mesmo que pode estar pensando em desistir. Ou melhor, que estava pensando. Porque hoje é dia de um novo começo. É dia de mudar a sua vida. É dia de agir pela fé e confiar no Deus verdadeiro. Então, irmão, eu quero te convidar nessa noite a mudar tudo que você pensava. A mudar a realidade que você estava pensando em agir e a maneira como você queria agir. Nessa noite, é momento de orarmos como Elias orou, com a fé que Elias teve. E aqueles profetas de Baal oram e nada acontece. E Elias fala, agora deixa a minha vez. E ele fala assim, coloca água nas lenhas, dificulta o quanto você pode, porque eu sei em quem eu tenho crido. E como a nossa pastora disse, quando nós cremos em Deus, nós temos uma paz que excede todo entendimento humano. Uma paz que vem de Deus, porque o nosso socorro vem dele. E nessa noite eu quero que você tenha certeza disso. E Elias ora naquele momento. Elias ora e o fogo cai do céu, porque Elias teve uma resposta certa, na hora certa. A pergunta é, qual é a resposta que você está dando? Qual é? Hoje
É dia de recomeçar. É dia de falar assim: coronavírus, você é sério, mas o meu Deus é mais poderoso. Deus confia em você, meu querido. É em você. Mas nesse momento, você pode estar olhando para mim e falar assim: Gustavo, você não sabe o que eu estou enfrentando. E eu realmente vou te dizer que eu não sei mesmo o que você está enfrentando. E infelizmente, se você contar para mim o que você está enfrentando, pode ser que eu nem consiga te ajudar tanto. Se você falar comigo, o que tiver ao meu alcance, eu quero fazer para te ajudar. Mas a maior parte eu não posso fazer. Mas existe um Deus. O Deus que Elias vivenciou no capítulo 17 e no capítulo 18. Ele não mudou. Porque no capítulo 19 acontece algo e eu quero encerrar essa palavra com isso nessa noite. No capítulo 19, enquanto Elias fugia pelo deserto, naquele momento de canseira que eu te falei, de cansaço, que ele deita embaixo de uma árvore. Ele deita ali e coloca a sua cabeça para repousar. Naquele mesmo momento, depois de ele dormir, o nosso Deus envia um anjo para o acordar e para o alimentar com pão e com água. O que eu quero te dizer nessa noite é que o que está faltando na sua vida, Deus ele vai entregar para você. Mas isso depende da resposta que você vai dar depois de ver esse vídeo. Como você vai lidar com as dificuldades que se levantam contra você. Meu irmão, eu quero que você entenda que nada é mais forte do que o seu Deus. Nada do que você enfrenta pode se comparar com a grandeza que Deus tem. E o mais legal é que no capítulo 19, quando Elias ele dá uma resposta negativa, Deus ele não mudou. Deus ele vê o coração de Elias triste e vai até Elias e fala: Elias, eu estou aqui. Esse anjo está aí para te alimentar, para que você tenha comida, para que você tenha bebida e para que a sua força se renove neste deserto. E Elias come aquele pão e bebe aquela água e a sua força se renova. E ele caminha mais tempo por 40 dias. E ele se encontra numa caverna escondida. E essa caverna pode simbolizar como eu e você hoje nos encontramos dentro da nossa casa. Só que naquele momento, naquela caverna, algo acontece. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Um algo novo sobre você. E eu quero orar para que algo novo ocorra na sua vida. Para que você testemunhe o quanto Deus é bom com você. Que não são as dificuldades e as situações que determinam quem é Deus. Mas que o que determina quem é Deus é o poder dele na sua vida. E quando Elias estava naquela caverna, Deus ele se manifesta a ele. E a palavra diz que não foi por um trovão, não foi por um fogo, mas foi com uma voz calma, que mostrou para ele que ele tinha muito a percorrer. A voz que disse: Elias, volta pelo deserto, porque o caminho ainda é longo. E eu quero te dizer isso para você hoje: volta, não desista, não pare. Essa pandemia não é maior do que o nosso Deus. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão do que Deus prometeu para você. Não desista do que Deus sonhou na sua vida. Não pare de lutar. Não baixe a guarda. Mas profetize vitória. Porque é isso que eu quero fazer neste momento. Feche seus olhos agora. Aí onde você está. Pode ser que você esteja triste, cansado, desanimado. E pode ser que hoje você tenha pensado em chutar o balde e falar: eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero saber mais de viver. Eu não quero mais saber de enfrentar essa vida que eu tenho enfrentado. Mas no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu profetizo vida sobre você. Eu profetizo transformação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, sobre tudo que Deus te deu. Eu quero profetizar a porção dobrada, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira.
Então que venha a porção nova de Deus sobre você hoje. Que o melhor de Deus ocorra na sua vida. Feche seus olhos. Agradeça a Deus. Louve a Deus. E ore. Você que pode, feche seus olhos agora. E ore comigo. Ore pedindo a bênção de Deus neste momento. Pai, eu entro na tua presença agora, Senhor, para te louvar por essa palavra. Para te bendizer, Jesus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome. Pai, neste momento eu oro agora, Senhor, por cada vida, Senhor, que poderia estar neste momento pensando em desistir, pensando em parar, Pai. Por conta do cansaço, por conta do desânimo, por conta de tudo que tem acontecido, essa pessoa pode estar pensando em desistir. Mas eu quero orar, Jesus. Eu oro a Ti, pedindo que o Senhor venha trazer um renovo sobre eles. Trazer uma transformação sobre a vida deles que só o Senhor pode dar. No nome de Jesus, abençoe cada um deles. Põe a Tua mão de poder, restabelecendo de volta o controle de tudo. Pai, abençoe e traga fé. Traga coragem, Senhor, novamente para que eles vençam o dia mau. Pai, no nome de Jesus eu peço, abençoa os Teus filhos. Eu oro também pela nossa nação, Jesus, que tem sido assolada por este vírus, que tem feito com que tanta gente desanime, fique triste, Senhor, e paralisado. No nome de Jesus eu oro, pedindo a Tua bênção. Que nenhum mal aconteça com os Teus filhos, mas que nós venhamos a ser protegidos e guardados debaixo das Tuas asas, Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa que se encontra internada nos hospitais agora, para que o Senhor, que é o Deus da cura, vos visite, os abençoe, os guarde, no nome de Jesus. Oro também pela nossa igreja, Pai, que o Senhor venha estar abençoando a equipe Souza, abençoando os nossos pastores, derramando a Tua bênção, Pai, sobre a nossa comunidade. Que a Tua unção, que a Tua proteção esteja sobre nós, a cada dia, nos guardando, nos abençoando. No nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Meu querido, eu te peço, não desista. Lute. Creia, seja forte e corajoso. E como a nossa pastora disse na última live, que a paz, que excede todo o entendimento, venha sobre você, sobre a sua família, e que você desfrute do melhor de Deus na sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um forte abraço meu, da nossa família, dos nossos pastores. Em nome de Jesus, fique na paz.